SBT Santa Catarina, a TV da sua família. Oi, gente, bom dia. 10 em ponto, estamos ao vivo para todo o estado de Santa Catarina, porque hoje é um dia importante para a democracia. Nós vamos escolher presidente do nosso país e o governador do estado. Cerca de 5 milhões de eleitores devem ir às urnas nesse domingo aqui em Santa Catarina. E a gente traz todas as informações para você. Se você já votou, se você ainda vai votar, presta atenção nesse programa e ao longo da nossa programação a gente também entra com flashes a qualquer momento para deixar você muito bem informado. Bom, e a gente começa já fazendo um servição, um apanhado geral para quem ainda não foi até a urna garantir o seu voto. A gente vai então ao vivo ao TRE falar com a Ana Vaz, que traz essas informações para a gente de serviço, né, Ana? Mas a gente já sabe que já teve prisão, teve eleitor detido hoje, é isso mesmo, Ana? Bom dia. Bom dia, Cibele. Isso mesmo, a gente já tem aqui a nossa primeira ocorrência policial aqui em Florianópolis. Um eleitor foi preso em flagrante tentando filmar, gravar aí a hora do seu voto. Isso aconteceu lá no bairro Rio Vermelho, na Escola Maria Conceição Nunes. Então a gente tem aí a nossa primeira ocorrência policial, notícia que acabou de chegar aqui pra gente, de onde a gente fala ao vivo aqui da sala de imprensa, aqui no Tribunal Regional Eleitoral, aqui de Santa Catarina. Também temos outras questões aí envolvendo já troca de urnas eletrônicas. Nós temos aí até o momento 88 ocorrências com urnas eletrônicas, sendo que dessas 33 precisaram ser substituídas em 27 cidades aqui em Santa Catarina. Vou te dizer quais são as cidades: Araranguá, Balneário Gaivota, Braço do Norte, Brusque, Campos Novos, Canelinha, Canoinhas, Capão Alto, Capivari de Baixo, Chapecó, Concórdia, sul do estado também, Criciúma, Gravatal, Guaramirim, norte do estado, Itapiringa, Jaraguá do Sul, Joinville, Lages, Otacílio Costa, Palhoça, aqui na Grande Florianópolis, Passo de Torres, Porto Belo, Porto União, Rio do Oeste, Rio do Sul, São José e São Miguel do Oeste. Mas após a substituição destas urnas, a votação seguiu normalmente como pede, Lembrando que a gente tem aqui, nesse segundo turno, 15.562 urnas recebendo os votos aqui em Santa Catarina, sendo que 15.534 são em sessões convencionais, 11 para o voto em trânsito e 17 para os presos provisórios. Cibele. Tá certo, Ana, obrigada por enquanto. Daqui a pouco a Ana volta, então, trazendo todas as informações. O que se deve lembrar, o que não dá para esquecer na hora do voto, documentação, regras, tudo que você precisa saber. Segue acompanhando, daqui a pouquinho a Ana volta com mais informações para você. Bom, vamos ver como é que está a movimentação dessa votação, eleições segundo turno pelo estado. A gente começa com o nosso maior colégio eleitoral, Joinville. O repórter André Lux fala conosco e ele vai nos contar como está a movimentação por lá. Mas ele também conversou com a Comissão de Direito Eleitoral da OAB, que está acompanhando essas eleições em 6 cidades aqui de Santa Catarina. Em que consiste exatamente essa vistoria feita pela OAB, André? Bom dia, conta pra gente. Bom dia, Cibele. Eu falo aqui do Colégio Elias Moreira, o maior colégio eleitoral aqui de Joinville, onde 9 mil pessoas devem passar por hoje aqui e registrarem seus votos. E para responder a sua pergunta, eu vou conversar aqui com o doutor Sidney Oliveira, ele que é da OAB de Santa Catarina. Doutor Sidney, no que consistem, em que ações práticas consistem essa verificação da OAB no trabalho do pleito hoje aqui em Joinville? Bom dia. Bom dia, André. As ações, na verdade, são mais de observação. A OAB, em parceria com o TRE, está aqui nos colégios eleitorais em Joinville para observar o cumprimento dos requisitos legais. As filas dos deficientes estão sendo respeitadas, se o exercício do voto ele está sendo cumprido, se a documentação que está sendo exigida é a documentação legal e outras coisas mais, que é o cumprimento da lei eleitoral. Agora, como se chegou à necessidade desse trabalho e por que de tantas instituições a OAB que se voluntariou e assumiu esse papel? A OAB, como defensora do Estado Democrático de Direito, ela sempre preza pela lisura do exercício do voto, e sempre legitimando o processo eleitoral.
Beleza, tá aí o esclarecimento então, Cibele. A gente segue acompanhando aqui as votações em Joinville e trazendo novas informações atualizadas ao vivo na programação do SBT Santa Catarina. Eleições 2018, SBT. Tá certo, obrigada André pelas informações, ele segue acompanhando tudo por lá e pode voltar a qualquer momento. Bom, agora vamos até Itajaí então, ver como é que está a movimentação por lá. Carla Pereira nos traz as informações. Bom dia, Carla. Olá, Cibele, bom dia para você, bom dia a todos. A gente está nesse momento na Univale, que é o maior local de votações aqui de Itajaí. Por aqui votam mais de 7.500 eleitores, são 26 zonas eleitorais, né? Tem mais algumas salas também para justificativa eleitoral. Movimentação tranquila, como vocês podem ver aqui nos corredores. Muita gente chegou cedo para votar cedo e assim, né, partir para outros compromissos. Outras pessoas vão chegando aí com mais calma, mas é importante lembrar que para quem está chegando agora, né, sempre levar o documento de identificação com foto, portanto, ou pode ser consultado também no e-título, o aplicativo de celular do TRE. Lembrando também, Cibele, que apesar da movimentação estar tranquila, como vocês podem ver nesse momento, é sempre importante saber quais as salas que o eleitor vai votar para que, assim, se evitem filas. No próprio e-título, o próprio aplicativo de celular traz essa orientação para os eleitores e também aqui nas escolas tem algumas plaquinhas, alguns banners, portanto, fazendo orientação para os eleitores para poder votar com total tranquilidade. Eu volto com você no estúdio. Tá certo, boa dica aí da Carla Pereira. Quem já baixou o e-título, já usa o e-título, documento com foto, ou leva ou baixa, né? Antes de ir para a eleição dá tempo, é só baixar rapidinho no seu telefone, no seu smartphone e poder levar essa praticidade até lá. Mais fácil, menos risco de ter problema e também não deve ter fila, como ela falou no boletim, né? No Vivo não deve ter fila, porque dessa vez são só 2 os candidatos, são só 2 vezes que a gente confirma o voto na urna, então promete ser um pouco mais agilizado o processo nesse domingo. A gente segue acompanhando também a movimentação lá em Blumenau, é claro, por isso a gente fala agora com o Juan Todescati, que tem mais informações pra gente. Bom dia, Juan. Bom dia, Cibele. Bom dia a você que acompanha a programação especial de eleições aqui no SBT. Nós falamos de Blumenau, o terceiro maior colégio eleitoral de Santa Catarina, com mais de 240 mil eleitores. Só que nessa universidade, cerca de 10 mil pessoas devem votar durante todo o dia, por isso o movimento por aqui é um pouco mais intenso. No primeiro turno, nós tivemos uns problemas por aqui, principalmente devido aos portões. Muitos eleitores reclamando que os portões estavam fechados. Mas hoje, um belo dia de sol, todos os portões abertos e até o momento nenhum problema mais grave foi registrado. Inclusive para esse segundo turno, o tempo de votação deve ser muito menor, porque o eleitor escolhe apenas para governador e para presidente, com uma exceção. O município aqui do Vale do Itajaí, Vidal Ramos, a antiga chapa foi cassada e por isso cerca de 5 mil eleitores do município de Vidal Ramos escolhem também um candidato a prefeito, que vai cumprir o mandato até 2020, até a próxima eleição para a Prefeitura de Vidal Ramos, aqui no Vale do Itajaí. Por enquanto, são essas informações, eleições bastante tranquilas aqui na região. SBT, eleições 2018. Cibele. E Vidal Ramos é uma das 19 cidades do país e a única de Santa Catarina que vai escolher também o novo prefeito. Vocês viram que o Prisco já está aqui conosco, o Prisco Paraíso. Bom dia, Prisco. Um grande dia, a gente vem acompanhando, né, Prisco, desde agosto, cada passo dessas eleições. Chegou, enfim, o segundo turno, vamos eleger, então, o nosso governador, presidente. Temos já as primeiras informações? As primeiras informações, Cibele, vêm da Justiça Eleitoral. Ao contrário do primeiro turno, que tivemos várias situações, problemas nas urnas eletrônicas, até ali 9h30 da manhã, a Justiça Eleitoral catarinense não tinha registrado problema nenhum, o que é muito bom para o transcurso do dia em termos de votação e expectativa, Cibele, da apuração, que dessa vez no primeiro turno, em relação ao primeiro turno, será muito mais rápido, porque no primeiro turno eram 6 votos. Presidente, governador, senador 2 vezes, deputado federal e deputado estadual. Agora, apenas 2 votos. Então, aqui em Santa Catarina, a totalização deve sair muito rapidamente, porque não precisa aguardar aqueles estados que têm fuso horário, especialmente Acre, que são 2 horas.
Então, ali, pelas 6 horas, já devemos conhecer o novo governador. Já a votação do presidente da República no contexto nacional, ali pelas 8 horas da noite. O processo todo deve ser mais agilizado, então, tanto as filas, né, ali diante da urna, quanto a própria apuração, né, Prisco? É claro, a gente vai seguir acompanhando durante o dia inteiro, vai trazer as informações aqui para você. E daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais dos candidatos, tanto à presidência da República quanto ao governo do Estado. Mas qual que é a expectativa, Prisco? Você que vem acompanhando aí passo a passo dos candidatos. Seriam 2 as expectativas, Cibele. Primeiro, na disputa presidencial em Santa Catarina, já que Santa Catarina protagonizou a maior votação proporcional do país no primeiro turno para o favorito Jair Bolsonaro. Vai repetir a dose? Santa Catarina, mais uma vez, vai proporcionar ao presidenciável do PSL a maior votação? Vamos aguardar. Há uma possibilidade real. Outra questão, muito embora, no Ibope da sexta-feira, Bolsonaro tenha perdido 5, 6 pontos. Temos que colocar um pé um pouco atrás em relação a essas pesquisas de opinião. Agora, de outro lado, como segunda expectativa, a disputa pelo governo do Estado. Evidentemente, é uma disputa que, pelo Ibope de sexta-feira, Carlos Moisés preservava uma frente considerável em relação a Gelson Merizio. Mas, numa eleição tão atípica como essa, onde o eleitor está muito misterioso, tudo é possível. É imprevisível o resultado. Pode dar Carlos Moisés, mas também pode dar Gelson Merizio. Pode dar um ou outro por uma grande margem de votos, ou até uma margem menor. Aí, o que isso implica para frente? Daí a gente vai deixar para desdobrar na sequência. Sim, eu acho que a gente ainda trabalha com indecisos ainda no dia de hoje. Sim, sem dúvida. Muita gente deixa para a última hora, para uma 10ª hora. E é fundamental que vote. Não desperdice com branco e nulo. Faça uma opção e que seja melhor para o Brasil e para Santa Catarina. Tá certo. Okay? Bom, daqui a pouquinho a gente fala mais, então, sobre cada candidato, tanto à presidência quanto ao governo do Estado. Esse domingo promete, né, Prisco? Promete. Um domingo muito aguardado, né? A gente vai acompanhar o dia inteiro. O Prisco também acompanha a apuração a partir das 4h30 da tarde, aqui com o Fernando Machado. Voto a voto, eles comentam e vão passar todas as informações. Você vai saber primeiro aqui no SBT, né, Prisco? Bom, daqui a pouquinho a gente volta, então, com o Cláudio Prisco, com mais informações, falando também dos candidatos. Obrigada, Prisco. Olha, e tem segurança garantida, pelo menos é a promessa da Polícia Militar nesse domingo de votação. É porque o efetivo vai ser reforçado. E daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Vamos chamar o intervalo, que depois tem o Cláudio Prisco. Tem também Vivo ao Vivo do TRE, vamos falar com a Ana Vaz. E tem também as informações dos locais de votação onde votam os candidatos Gelson Merizio e Carlos Moisés. A gente tem informações lá de Chapecó, inclusive, onde já votou o Gelson Merizio do PSD. E a gente vai falar também lá de Tubarão, onde vota Carlos Moisés. Daqui a pouquinho, a gente volta já já. Estamos de volta falando das eleições, segundo turno para presidente do país e também governo do estado aqui em Santa Catarina. Mais de 5 milhões de eleitores devem comparecer às urnas ao longo desse domingo até às 5 da tarde. Lembrando que, diante de qualquer dúvida sobre as eleições, você pode ligar para o Disque Eleitor de graça, 0800 647 3888 até às 7 horas da noite de hoje. Ligação de graça, e você pode ter mais informações também sobre o processo eleitoral aqui no estado no site oficial, né, do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Só jogar lá no computador que você já tem as informações oficiais, nada de fake news, informação direto da fonte. Bom, vamos então até Chapecó, saber como é que está a movimentação por lá. E Gelson Merizio, candidato pelo PSD, já votou. Bom dia, Grace, conta pra gente.
Bom dia para você que acompanha a cobertura das eleições 2018 aqui no SBT. Eu falo de Chapecó, a cidade com o maior número de eleitores do oeste do estado. São 146.830 eleitores aqui no município. E a gente está aqui na Escola Bom Pastor, onde acabou de votar o candidato ao governo do estado, Gelson Merizio, do PSD. Ele veio acompanhado da esposa e disse que está confiante com o resultado das eleições. É o dia de coroarmos o trabalho feito, compreendermos a vontade do eleitor e, no meu caso, esperar que haja ainda durante o dia uma comparação entre a experiência, entre o preparo, que o eleitor possa entender que o caminho que eu represento seja o melhor, mas respeitando sempre a vontade majoritária do eleitor catarinense, que sabe o que faz. Aqui na Escola Bom Pastor, 9.224 eleitores devem registrar o seu voto. A movimentação é bem intensa na manhã deste domingo, mas é tranquila. SBT Eleições 2018. Tá certo. Voltamos então lá para o TRE para falar com a Ana Vaz, que tem mais informações para a gente, informações importantes para você, eleitor, que ainda não foi lá garantir o voto na urna. Conta para a gente, Ana, quem está aí do seu lado? Bom dia de novo. Bom dia, Cibele. Olha, aqui comigo já está a Renata Favre, secretária da Corregedoria Regional Eleitoral, para a gente dar aqueles lembretes, né? Sempre vale lembrar todas aquelas dúvidas frequentes que sempre vêm pra gente. Onde votar, como votar, o que pode, o que não pode. Então já começo perguntando para a Renata. Bom dia, Renata. Começo te perguntando então o que levar, né, na hora do voto. O principal é um documento com foto, né? O título de eleitor, ele não é obrigatório, mas ele ajuda bastante o eleitor a localizar sua sessão eleitoral. Nós temos o aplicativo o e-título, né? Para quem não sabe o local de votação, que se o eleitor fez biometria, ele substitui os documentos. Renata, sobre local, permanece a mesma ideia do primeiro turno, correto? Como é que funciona? Exatamente. O eleitor, ele permanece votando na mesma sessão que ele votou no primeiro turno, não teve alteração. E como é que vai ser a sequência? Como é que funciona ali na hora do voto mesmo? O primeiro voto é para governador. Então, o eleitor digita os números, né? Aguarda, confere, né? Se os dados do seu candidato e depois confirma e vota para presidente da República. O que eu posso levar, o que eu não posso levar? A gente já tem aí uma ocorrência policial envolvendo um eleitor que tentou fotografar ali o ato do voto, que é permitido, o que não é. Essa é uma conduta que nós temos orientado bastante. Não pode haver filmagem dentro das sessões eleitorais, muito menos dentro da cabine eleitoral, nem foto, nem filme. Então, o eleitor deixa o seu celular ao lado. Se quiser, o mesário pode ficar com o celular, mas realmente ele não pode usar e isso pode ser cometido até um crime eleitoral. Votação tranquila, né? A princípio, aqui em Santa Catarina. Muito tranquilo, esperado, porque são só 2 cargos, então esperamos que não tenhamos fila, que a votação se encerre no horário e né, os candidatos são conhecidos, então não deve haver dificuldade para o eleitor. Sem expectativas, então, de muitas filas, mas a gente sempre pede que o pessoal venha cedo, né? Exatamente, né? Para que, inclusive, a gente possa concluir, né, a votação às 17 horas, que o eleitor vá com calma, vá com tranquilidade, não deixe para a última hora, às vezes tem um imprevisto e acaba não conseguindo chegar. Tá certo, então. Obrigada pelas informações. Então, Cibele, é isso. Fica a dica aí que o pessoal chegue cedo, não se enrole aí para votar, para evitar filas. Cibele. Tá certo, obrigada, Ana, por enquanto, pelas informações completas para o eleitor que ainda não foi até as urnas. Prisco, de volta aqui conosco. A gente teve um primeiro turno surpreendente, né? Verdade. A gente tinha como favorito Mauro Mariani, do MDB, acabou surpreendendo com o Moisés. Como é que você avalia o que aconteceu no primeiro turno para o que pode acontecer nesse segundo? A gente tem algumas informações ali, ó, do número de votos. 1.121.000 votos para o Gelson Merizio, 1.071.000 votos aproximadamente para o comandante Moisés. Não é uma diferença tão grande, né, Prisco? Foram 50 mil votos, né? Numa diferença inferior a 2 pontos percentuais. Como você bem colocou, a expectativa generalizada era de um segundo turno reunindo quem? Mauro Mariani, do MDB, maior partido do Estado, que sempre esteve no segundo turno, contra quem? Contra Gelson Merizio, do PSD, reunindo também o PP progressista, o PSB, o Democratas, o MDB junto com o PSDB. Mas aí a onda Bolsonaro no país e particularmente muito intensa em Santa Catarina, como falamos,
que proporcionou a maior vitória proporcional do país a Jair Bolsonaro aqui, levou para o segundo turno Carlos Moisés. Agora, antes de apreciar esse segundo turno, é interessante lembrar que essa eleição marcou um ciclo geracional em Santa Catarina, de renovação. Se não vejamos, Mauro Mariani, menos de 55 anos, Décio Lima, pouco mais, 57, 58. Os dois que foram para o segundo turno, Moisés com 51, Merizio com 52. Ou seja, é renovação. São nomes novos que nunca tinham disputado uma eleição majoritária. Nenhum dos quatro. E agora, no segundo turno, nós vamos observar o seguinte: se um dos dois ganhar por uma grande vantagem e o segundo fizer uma votação irrisória, aí tudo bem. Aí o que perder pode ficar na estrada. Agora, se nós tivermos uma eleição relativamente equilibrada, mesmo 60-40 para um ou para outro, aquele derrotado eleitoralmente não será derrotado politicamente e passará a ser o líder de oposição em Santa Catarina e com perspectivas de, em 2022, voltar para o embate. Essa que é a grande verdade. Ou seja, dessa eleição, Cibele, sairá não apenas o governador, mas sairá também o novo líder da oposição em Santa Catarina. E muitas respostas, né, Prisco? O que a gente percebe é que dessa vez, com tantas discussões políticas e até mesmo as fake news que estão sendo disseminadas e combatidas, a gente percebe um interesse maior também do eleitor diante das opções. E as redes sociais acabaram desempenhando um papel excepcional. Tão importante, ou maior até, que os veículos de comunicação, do que a propaganda eleitoral gratuita de rádio e televisão, as inserções, os comerciais televisivos. Hoje, quem não está com o celular, quem não está se movimentando, quem não está acompanhando tudo pelo seu iPhone, não é? Então, eu acho que foi a grande estrela dessa eleição, as redes sociais. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente volta a falar com o Prisco novamente aqui na nossa manhã, cobrindo as eleições 2018 desse segundo turno. Agora vamos até o sul do estado falar com Laércio Botega, onde daqui a pouco vota o Carlos Moisés, né? O candidato do PSL. Bom dia, Laércio. A expectativa é que 751 mil eleitores votem durante o dia aqui no sul do estado. Criciúma, Araranguá e Tubarão são os maiores colégios eleitorais. Nós estamos neste momento em Tubarão. Aqui, 78 mil eleitores devem ir às urnas. Dentre eles, o candidato ao governo do estado pelo PSL, o comandante Moisés. Ele vota aqui no Colégio São José, o maior local de votação de Tubarão. São mais de 5 mil eleitores. E assim como ele, os eleitores precisam ter em mãos um documento oficial com foto. Pode ser a identidade, a CNH, o passaporte ou a carteira de trabalho. Não precisa levar o título de eleitor, mas precisa saber o local de votação, a zona e a seção. E lembrando, são apenas 2 candidatos, para o governo e para a presidência da República. SBT, eleições 2018. Tá certo, obrigada, Laércio. Todas as nossas equipes acompanhando tudo o que acontece por todo o estado e podem voltar a qualquer momento durante a nossa programação. Por isso, fique conosco. Você vai saber primeiro se estiver ligadinho aqui no SBT. Olha, e quem não votou no primeiro turno das eleições pode votar normalmente no segundo turno. Fica aí a informação para você. Não vai deixar de garantir o seu direito. Vá até a urna, garanta o seu voto. Quem não justificou deve ir a qualquer cartório eleitoral ou entrar no site do TRE para preencher o formulário no link Sistema Justifica. Só que o prazo não termina hoje. Você pode fazer isso até o dia 6 de dezembro. Então, quem não tiver no seu domicílio eleitoral e tiver que justificar, não precisa correria. Pode fazer isso hoje, se já tiver como, ou até o dia 6 de dezembro. E caso você encontre algum problema na hora de votar,
tem que pedir orientação direta para os mesários, que vão estar ali acompanhando tudo e recebendo a sua documentação ou conferindo o seu e-título antes de você votar. Confirmado algum problema, alguma irregularidade, eles é que vão fazer o encaminhamento necessário. Bom, vamos voltar lá para o TRE para falar com a Ana Vaz mais uma vez, para trazer mais orientações para você, eleitor. Fala, Ana. Oi, Cibele, isso mesmo, mais orientações. Agora a gente fala um pouquinho sobre punições para aquele eleitor que não votar ou não justificar. O que acontece? Não pode obter passaporte ou identidade, fazer concursos para cargos públicos, também não pode renovar matrículas em instituições de ensino público, retirar empréstimos também não pode em qualquer banco ou cooperativa de crédito público. O eleitor que não comparecer tem até 60 dias para justificar essa ausência, Cibele. Tá certo. Obrigada, Ana, pelas informações. Bom, lembrando que hoje, a partir das 4h30 da tarde, a gente tem transmissão ao vivo pelo nosso Facebook, acompanhando a apuração, né, voto a voto. Prisco Paraíso, Fernando Machado vão fazer esse acompanhamento, vão passar tudo para você. No primeiro turno já foi bem bacana a transmissão e promete ter bastante audiência nesse segundo. Por isso, participe, faça parte disso. Eu vou chamar o Prisco de novo para falar com a gente. Enquanto isso, eu te conto que a apuração do segundo turno para presidente e governador também vai ser mais agilizada e a gente também vai estar acompanhando as informações para presidente, não só aqui do nosso estado, mas também, né, presidente do nosso país, que está também em jogo hoje. A gente decide esse nome, o nome que vai assumir a nossa nação a partir do dia 1º de janeiro, assim como o governo do estado. Prisco, a gente está quase chegando aqui no final. Você acompanhou, a gente vinha falando no SBT News dia a dia sobre cada nova informação, tanto dos candidatos, quanto das eleições em geral, quanto do cenário. Hoje que chegou o grande dia, qual que é a mensagem para o eleitor, tanto para quem já votou, como para quem ainda vai votar? Qual que é a mensagem desse dia para a gente? O exercício da democracia em plenitude, né? Fundamental que possamos comparecer às urnas e cumprir o seu papel. Senão, depois ficar reclamando, chorando e protestando sem ter exercido o seu direito de votar, é bobagem, não adianta. E vale lembrar que no componente eleitoral, cada voto, cada cidadão tem a mesma importância perante o processo democrático. O valor do voto é o mesmo. Então, é fundamental que todos nós possamos ter essa consciência e possamos dar a nossa parcela de colaboração apostando em dias melhores para o Brasil e para Santa Catarina. Chamou também a atenção, temos tempo ainda? Um pouquinho, estamos terminando, pode então, falar. Não, era só para colocar de que nessa eleição tivemos uma situação nova, que foi candidatos já anunciando colaboradores que poderão vir a participar do seu governo. Então, é mais uma demonstração da transparência dos candidatos em relação à opinião pública. Ou seja, a opinião pública tem a oportunidade de saber de quem vai administrar junto daquele que vier a ser eleito à presidência da República e ao governo do Estado. Tá certo, okay? Verdade. Prisco, obrigada. A gente segue acompanhando, né, ao longo desse dia. Bom, obrigado pela sua audiência. A gente espera que a gente tenha ajudado a você, esclarecendo aí algumas informações, trazendo as informações do Estado. E a gente encerra por agora, mas você pode seguir ligadinho na nossa programação e a partir das 4h30, então, no Facebook, promete, hein? A gente encerra com algumas imagens de cidades do estado onde estão acontecendo a votação nesse momento. Uma ótima manhã para você, um bom domingo e um bom voto. Não abra mão do seu direito, compareça, vote. Até mais!